Existem gestores e líderes que são mais reservados, enquanto outros são mais comunicativos, né? Outros são mais controladores, outros são mais democráticos. Tem líderes até que são meio carrancudos mesmo, não gostam muito de conversar, mas são grandes líderes e administradores. Quer dizer, esses traços também não nos condenam ou não nos garantem o fracasso ou o sucesso. É o método que nós vamos conseguir dominar ao longo do tempo que vai nos tornar realmente um bom administrador. Eu sou o Taderaldo e esse é um canal para ajudar a sua empresa a crescer rápido e também a crescer com solidez. Eu criei um método que fala sobre 11 fragilidades que você precisa resolver porque elas impedem sua empresa de crescer. Se esse assunto faz sentido, eu recomendo que você se inscreva no meu canal clicando no botão que está aqui embaixo. Aqui você vai entender que habilidades você precisa desenvolver como líder e gestor para que você imprima uma administração muito eficaz da sua empresa. São 10 habilidades que nós vamos saber. Mas antes, citando novamente Peter Drucker, nosso guru da administração, ele dizia o seguinte, que em 45 anos como consultor de grandes empresas, ele nunca encontrou um gestor que já tenha nascido eficaz. Claro que nós já vimos que algumas habilidades que a gente traz ali de berço facilitam a nossa vida para nos tornar um bom gestor. Mas mais importante do que as habilidades inatas são os métodos, segundo Drucker e outros pesquisadores, que nós vamos aprender para que a gente consiga ser um líder eficaz. Na medida em que você criar alguns hábitos, que são os hábitos que nós vamos ver já já, é que você tem uma chance maior de se tornar um líder eficaz. Isso é mais importante ainda do que habilidades que você já nasce com elas. Por exemplo, não sei se você já conheceu, mas tem pessoas que têm uma capacidade de se expressar muito boa, mas nem por isso elas são grandes líderes e gestores. Na empresa que eu trabalhei, por exemplo, tinha uma pessoa que em festas, quando a gente tinha lá as festas de final do ano, ele sempre era chamado, era uma pessoa de marketing da empresa, ele sempre era convidado para palestrar, para falar, para abrir as festas, e mesmo nas reuniões que nós fazíamos, ele tinha uma capacidade de comunicação muito grande, era também um bom ouvinte, e outras coisas, pessoa muito simpática, empática, ou seja, só tomando esse caso como exemplo, você deve conhecer outras pessoas assim, e ele tinha essas habilidades inatas, mas nem por isso ele era um gestor e um líder. E a mesma coisa vale com outras habilidades que nos tornariam melhores líderes, mas a gente não necessariamente vira um bom administrador por conta disso. Você tem que aprender um método, você tem que desenvolver alguns hábitos que lhe tornam um administrador eficaz. Assim como os traços de personalidade de cada um, o jeito de ser. Existem gestores e líderes que são mais reservados, enquanto outros são mais comunicativos, né? Outros são mais controladores, outros são mais democráticos. Tem líderes até que são meio carrancudos mesmo, não gostam muito de conversar, mas são grandes líderes e administradores. Quer dizer, esses traços também não nos condenam ou não nos garantem o fracasso ou o sucesso. É o método que nós vamos conseguir dominar ao longo do tempo, que vai nos tornar realmente um bom administrador. Então, vamos falar agora de 10 habilidades que você ou já tem, ou já desenvolveu ao longo da sua carreira, ou você precisaria incorporar para que você se torne um gestor eficaz. Bom, são 10 habilidades que caracterizam um gestor eficaz. Então, vá anotando aí para você ver aquelas que você eventualmente já tem pouco, ou médio, ou muito, e que você precisaria desenvolver, e outras que você talvez nem tenha, nem sabia que são traços, são características que tornam um líder eficaz. Então, vamos lá. Primeira delas, os líderes, eles conseguem controlar o próprio tempo, eles desenvolveram a capacidade dos líderes e gestores eficazes, ok? Porque existem líderes e gestores que não necessariamente são eficazes, eles não conseguem os resultados que a empresa precisa. Ser eficaz é isso também, é se conseguir fazer com que as coisas sejam feitas. Uma das características é essa. Eles conseguem controlar o próprio tempo. A questão aqui é que quando você, como gestor e líder, não consegue controlar bem, gerenciar bem o seu tempo, você não vai conseguir também fazer isso para outras pessoas. Percebe? Você tem que aprender a fazer com você mesmo para depois você conseguir gerenciar bem o tempo das outras pessoas.
Porque senão até o pior pode acontecer, que é você desperdiçar o tempo de pessoas. Quer dizer, você passa tarefas para elas que não geram muito valor para a empresa, que são tarefas desnecessárias, são mais perfumarias que não vão mudar a vida de ninguém. E você, se não entende como é que se gerencia muito bem o tempo, você pode também fazer com que as pessoas não usem melhor o tempo delas. Ok? Esse é o primeiro traço, né? Esse primeiro hábito que o líder tem. O segundo é que eles fazem o que precisa ser feito. Aliás, é algo que eu falo para você que está me ouvindo o tempo todo, né? Quando se trata do nosso método de crescimento da empresa. Eu estou indo mais longe agora e não estou falando só desse método aqui de ser gestor. Estou falando do método das 11 fragilidades. O que eu digo para você o tempo todo é isso. Você precisa fazer aquilo que tem que ser feito para a sua empresa crescer. A mesma regra vale aqui quando se fala de um gestor. Ele faz o que tem que ser feito para que a empresa tenha sucesso, para que a empresa alcance os objetivos dela, e não aquilo que ele gosta mais de fazer, ou aquilo que ele tem mais aptidão, ou aquilo que ele está com mais vontade. Não, ele faz o que tem que ser feito. Ponto. E aí ele também consegue, de alguma forma, mobilizar as pessoas para que elas sigam essa mesma direção, para que as pessoas façam aquilo que tem que ser feito. Ok? Bom, terceiro, eles medem mais o resultado dos trabalhos do que o trabalho em si. Quer dizer, para eles importa menos, não quer dizer que não importa, mas importa menos a quantidade de horas. Não acontece que às vezes um colaborador chega para você e diz: eu estou trabalhando demais, eu estou com muitas horas, eu quero até acontece isso, eu quero até um aumento de salário, de remuneração, porque eu aumentei muito a minha carga horária, estou trabalhando demais. Bom, isso precisa ser avaliado também, claro, porque está lá em cima, na história do gerenciamento do tempo. Mas para o gestor, o bom gestor, o que importa mais é se aquilo que ele está fazendo e o que as outras pessoas estão fazendo na empresa geram ou não resultado para o negócio. Se não geram, tem alguma coisa errada. Então, não importa se você vai fazer a tarefa olhando dessa maneira que está aqui, em 2 ou 3 horas, se você fizer a tarefa em 2 horas, depois quiser passar o dia sem fazer nada, não tem problema nenhum, desde que você consiga atingir os resultados naquele tempo que foi acordado. Né? Acontece isso, alguém passa uma tarefa para um coordenador, ou você próprio, como gestor, você assume fazer uma determinada tarefa na semana ou no mês. Se você faz mais rápido, melhor. O que importam são os resultados que são alcançados. É muito importante, porque muitas vezes a gente fica ali com um detalhe, querendo saber quantas horas foram feitas. Você deve fazer essa avaliação de horas apenas para melhorar a sua produtividade, apenas para você controlar bem o seu tempo. Ok? Bom, quarta, importantíssima também, é que os gestores, os bons líderes e gestoras, eles têm uma capacidade muito grande de definir aquilo que é mais prioritário para a empresa, porque eles trabalham com uma visão de longo prazo, com uma visão de futuro. Eles têm lá, a empresa tem lá grandes objetivos que precisam ser alcançados, e com base nesses objetivos, o gestor define quais são as prioridades, o que começa, qual é a atividade número 1, número 2, número 3, ele segue essa ordem de prioridades. E aí tem outra coisa, uma vez definindo a prioridade, uma característica do gestor é que ele fica naquela prioridade, percebe? Porque muitas vezes a gente estabelece uma atividade como algo que precisa ser feito, com maior prioridade que as outras, aparece uma outra atividade e você, de repente, é desviado, sua atenção é desviada, e você passa a fazer aquela outra lá e deixa de lado algo que você tinha definido que era prioritário. Eu não estou dizendo que você tem que ser inflexível, mas tem que ter cuidado para você não se distrair, a palavra é essa mesmo, com outras atividades que surgem o tempo todo na nossa frente, não é verdade? Muitas vezes batem na sua porta, não necessariamente um colaborador seu, mas um cliente, um fornecedor, e você né, lhe tirando ali daquela tarefa que você definiu como prioridade para você fazer outras coisas que são mais urgentes, são mais operacionais. Então, o gestor tem essa característica. E uma coisa interessante aqui é que, quando ele acaba, imagine que
Voltando ao exemplo que eu falei, tem lá um objetivo que foi criado, para esse objetivo foram definidas atividades, e essas atividades foram classificadas por ordem de prioridade, 1, 2, 3. O que significa que quando você fizesse a primeira, você deveria já passar para a segunda. Mas o gerente, o gestor, ele não faz assim. Quando ele acaba uma determinada atividade que era prioritária, ele reexamina as outras que estavam lá colocadas, ou até uma terceira que ele não havia pensado, que precisaria ser realizada. Né? Isso porque o contexto muda, a situação muda, e aí pode ser que as prioridades tenham que ser invertidas. Veja o que aconteceu, está acontecendo com a história da pandemia ali, do vírus, do coronavírus, né? Que fez com que as empresas ficassem com mais dificuldade para vender nas lojas físicas e passaram a vender cada vez mais online. Isso talvez, quando o objetivo foi criado na empresa, não fosse prioridade, não fosse tão prioridade como é hoje, vender online ou vender via delivery, mas passou a ser. E é por isso que, quando você faz uma atividade que era prioridade, você deveria reexaminar o todo e para ver se alguma outra agora passou a ser mais importante do que a outra. Percebe? Reclassificar isso depois que você conclui a outra anterior. Né? Outra habilidade que o gestor tem é de elaborar, né? É quase uma mania isso, é de elaborar planos de ação. Quer dizer, uma vez eu definindo que eu tenho que fazer uma determinada tarefa, atividade, eu crio um plano de ação, e aí, se precisar, eu crio atividades para esse plano de ação, com datas, com responsáveis, com a sequência de atividades que têm que ser feitas também, porque um plano de ação, ele não lhe deixa refém dos acontecimentos. Isso tem uma relação, né, próxima com o item anterior, com o item 4, que é o fato de você definir prioridades. Quando você define um plano de ação, você já estabelece um passo a passo que você precisa realizar para conseguir concluir aquela tarefa. E aí você não fica assim, acabei de fazer uma tarefa, e agora qual é a próxima? Ih, não sei o que eu vou fazer com a próxima tarefa. Ah, eu imagino que é isso. Não, você para antes, planeja, que é a sua habilidade de um gestor, e estabelece um passo a passo, de maneira que com você também envolva as pessoas, tenha datas que você possa cobrar. Não é? Então, os gestores dizem que o plano de ação ele é quase que um alicerce quando se fala do controle de tempo, da gestão de tempo. Quanto mais estruturado tiver um plano de ação, menos tempo você vai perder para realizar as suas grandes atividades. Outro hábito importantíssimo é você focar, o líder, você próprio, focar mais nas oportunidades do que nos problemas, porque são as oportunidades que transformam a nossa história. Os problemas, eles servem apenas para, eu não estou dizendo que você não tem que resolver os problemas, você precisa resolver os problemas também, mas os problemas servem muito mais para você restabelecer o equilíbrio anterior. Você tinha um determinado equilíbrio, e aí aconteceu um problema, a coisa ficou bagunçada, você precisa então resolver aquele problema para você restabelecer o passo que existia antes. Ou seja, isso não muda a sua história. O que muda a sua história são as oportunidades. Então, vamos pegar aqui um exemplo, para ficar mais claro. Você estava com sua empresa atendendo seus clientes, caminhando ali na normalidade, vendendo, tudo caminhando bem. Daqui a pouco, por uma razão qualquer, o seu produto tem uma alta demanda no mercado e aí vários clientes começam a bater na sua porta. Talvez por você ter realizado uma ação de marketing mais estruturada e, de repente, a demanda cresceu. Então, você não está conseguindo atender a demanda, tem muito mais cliente batendo na sua porta do que você consegue. Outros clientes estão começando a reclamar do seu atendimento porque você ficou sobrecarregado do dia para a noite. Quer dizer, você está com um grande problema na sua mão, né? Que é um problema de atender a demanda e de também atender os clientes que já existiam antes. Vamos resolver esse problema, sim, vamos resolver esse problema, mas resolver esse problema não deveria passar, por exemplo, por você dizer assim, pessoal, então vamos parar as vendas, tira aquela campanha de marketing lá, porque a gente não está dando conta do recado, então vamos resolver esse problema da demanda dessa maneira. Você vai resolver o problema. Não estou dizendo que você não tem que fazer isso, talvez até tenha, né? Durante algum tempo, né? Apesar de eu não gostar muito dessa decisão, mas talvez ela seja necessária. Porém, nesse caso, eu estou olhando para o problema. Olhando agora para a oportunidade, eu poderia dizer, opa,
estamos com a grande oportunidade pela frente de conquistar um mercado enorme, de ocupar um espaço que a gente nem pensou que conseguiria ocupar em tão pouco tempo, que talvez seja a hora de passar o concorrente, da empresa dar um salto no crescimento. Agora eu estou olhando para a oportunidade. O fato de eu olhar para a oportunidade e não para o problema, eu vou começar a achar soluções diferentes daquelas que eu acharia se eu fosse olhar para o problema. Agora eu posso dizer assim, vamos trazer mais gente, capacitar, vamos criar um programa de capacitação para pessoas novas, porque eu estou precisando de gente na minha empresa, de maneira que eu consiga rapidamente suprir essa demanda que está no mercado. Vamos também pensar em ter uma tecnologia nova que eu traga para a empresa para agilizar meu processo de atendimento, quem sabe um software. Vamos reinventar o processo que eu tenho hoje de atendimento ao cliente, para que eu consiga ser mais rápido, mais produtivo. Vamos selecionar melhor os clientes que estão batendo na nossa porta, que pode ser que estejam batendo clientes na nossa porta, aqui não seja o meu cliente ideal. Percebe quantas ações agora eu estou fazendo, enxergando as oportunidades, crescimento futuro. Então, os líderes têm essa coisa também meio que internalizado, né? De dizer, peraí, pessoal, entendi que tem um problema, vamos deixar o problema do lado e vamos falar das oportunidades que nós temos em relação a esse problema. Quem sabe as soluções que vão sair das oportunidades podem, inclusive, eliminar o próprio problema. Ok? Mas não vamos falar isso na próxima hora. E nessa hora o gestor também tem uma capacidade de olhar para fora da empresa, de enxergar quais são as tendências e as mudanças das tendências. Bom, o líder também, o gestor, desenvolveu ao longo do tempo uma capacidade muito grande de tomar decisão. Seja porque ele tem uma perspicácia muito grande, sabe aquele feeling junto com a experiência para dizer, o caminho é esse, o caminho é aquele, essa talvez não seja a melhor decisão, depois de ouvir as pessoas. Então tem essa coisa ali meio que desenvolvida de tomar decisões mais eficazes. Não vamos ter um módulo só para falar de tomada de decisão, porque essa é uma das fragilidades das empresas. Além disso, não adianta você tomar uma decisão e não implementar. Uma decisão ela não está tomada enquanto você não coloca aquela ação em prática. A decisão ela não adianta ser só no papel, de boca. Vamos fazer isso. Vamos criar um projeto de marketing digital. Está decidido que para vender nós vamos criar um projeto de marketing digital. Tá bacana, mas se não implementar um programa de marketing digital, a decisão não foi tomada, porque não teve nenhum efeito. Então, os líderes têm também essa percepção e articulam o processo de maneira que as decisões também são implementadas. Ok? Dedicam muito tempo às pessoas. Pois é, os gestores e os líderes têm essa capacidade. Eu me lembro, quando eu era executivo de empresa, que eu precisava, cada vez que eu crescia mais na minha empresa, e também como empresário, cada vez que a empresa crescia mais eu precisava dedicar tempo às pessoas. Dedicar tempo a quê? A tudo que elas precisam. As pessoas precisam de atenção, você tem que dedicar tempo para capacitar as pessoas fortemente, para orientar elas, para ajudar elas, muitas vezes, de sair de uma enrascada, de um problema que elas não conseguem sair sozinhas. Você está ali para ajudá-las, não é para fazer por elas, mas é para ajudá-las, para saber quais são os interesses que as pessoas têm na sua empresa, se elas são as pessoas ou não adequadas para o seu negócio. É importante ouvi-las, porque talvez você esteja com a pessoa errada, e está com a pessoa errada, é melhor mandar ela embora, que vai fazer bem para você e para a pessoa. Então, estima-se que o tempo que você deveria dedicar aos seus colaboradores é acima de 70%. Em algumas empresas, o tempo ele é de 80%. E você pode pensar, mas, puxa, se eu fizer isso, eu não vou trabalhar. Ao contrário, quanto mais você dedica tempo às pessoas, mais você vai ter tempo para você mesmo. E os líderes já descobriram isso. Os eficazes dedicam em torno de 70% do tempo às pessoas. Você está exagerando. Tá bom, vamos falar em 60%, 65%, mas é um tempo longo, né? Muito mais do que a gente imagina na maior parte do tempo. Conduzem reuniões produtivas, desenvolveram essa capacidade de tornar reuniões realmente produtivas, e dizem nós e não eu. Eles parecem que internalizaram, e o tempo todo eles falam assim, nós, nossa empresa, nós vamos fazer isso, nós conseguimos isso, nós seremos os primeiros do mercado, em vez de dizer eu fiz, eu consegui,
precisa atenção nessa hora, porque o gestor ele tem um papel que é o seguinte, ele precisa absorver, se responsabilizar por tudo que dá errado. Ele precisa assumir essa responsabilidade, mesmo que aquilo tenha sido causado claramente por um determinado colaborador, foi ele que colocou aquele colaborador ali, foi ele que capacitou aquele colaborador que estava lá, foi ele que delegou atividades para aquela pessoa. Se aquela pessoa errou, a responsabilidade é dele. Porém, os méritos, desde que sejam legítimos, eles precisam ser distribuídos, porque isso cria um envolvimento, as pessoas precisam fazem parte da solução, né? Não quer dizer que quando a pessoa cometeu erro, você não chame ela para conversar e, sem transferir para ela a responsabilidade, você, né, dê um feedback, diga o que ela precisa melhorar. Claro, você tem que fazer isso. É seu papel. Ali, ó, dedicar muito tempo às pessoas, né? Porém, é preciso assumir sempre a responsabilidade das ações, ao invés de você tentar transferir isso para outras pessoas. Então, usem mais o nós e menos o eu. É uma questão de novo, né? De hábito. Então, é isso. São essas questões que a gente precisa internalizar no nosso dia a dia e tornar isso, o segredo é você tornar essas 10 habilidades um hábito, algo tão internalizado que a gente chama tácito, que você já faz agora sem perceber. Como andar de bicicleta. Leva um tempo para você aprender a andar de bicicleta, mas depois que você aprende, você não pensa mais, né, quando está andando de bicicleta. Eu vou pensar que eu tenho que pedalar para lá e para cá, de que eu tenho que segurar o guidão assim. Não. Já internalizou, você senta na bicicleta, começa a pedalar e vai embora. Acabou. É a mesma coisa quando se fala do desenvolvimento das habilidades. Seja de um gestor, do líder, de qualquer tipo de habilidade. E aí tem uma dica sobre desenvolvimento de habilidade, de novo, para você não se assustar com tudo isso que tem que ser feito, né? Que é o seguinte, as pesquisas dizem que para você desenvolver habilidades mais simples, você leva em torno de 20 dias. Fala-se em 21 dias, alguns pesquisadores falam que para você, por exemplo, eu sei que é saudável todo dia quando eu me acordar de manhã eu tomar um copo d'água. Ou um copo d'água, dizem que é melhor ainda se você botar um pouquinho de limão. Né? Bom, que não é nenhuma recomendação, que é só algo que eu tenho lido. Depois de 20 dias, 21, quando você acordar, parece que automaticamente você já vai lá na cozinha e toma seu copo d'água com o seu limão. Já hábitos mais complexos, que requerem mais esforço, como, por exemplo, um dos hábitos que nós vimos lá em frente. Conduzir uma reunião produtiva é um hábito que não leva 21 dias para você desenvolver, leva mais tempo. Fala-se que esses hábitos levam em torno de 90 dias, quer dizer, aproximadamente 3 meses. Algumas pessoas falam até 89 dias, sendo ali mais precisos, né? Perfeccionistas em medir. Então, vamos calcular, em torno de 3 meses, você seria capaz, desde que você aprender a teoria, você entender como é que você faz isso, se você praticar isso com constância, você em 90 dias teria desenvolvido essa habilidade. Não quer dizer que você não caia de novo na armadilha, porque muitas vezes você desenvolve a habilidade e porque você não usa ela, você termina esquecendo. Ou porque é mais fácil fazer de outra maneira, você termina esquecendo. O que significa que mesmo você tendo incorporado, depois de 90 dias, uma capacidade de fazer uma reunião produtiva, com esse exemplo que nós usamos, pode ser que ao longo do tempo você vá relaxando e volte aos padrões anteriores, porque é mais fácil, né, fazer algumas reuniões falando um monte de assunto, desarticulado, sem controlar o tempo direito, reunião que não acaba. Né? Isso é comum de você voltar, você regredir aos hábitos anteriores. É preciso também para você incorporar, manter eles funcionando em operação. Ok? Essa então foi a aula, espero que você tenha gostado. Deixe aqui suas dúvidas embaixo, que eu respondo o mais breve possível, comentários também. Compartilhe essa aula com pessoas que você acha que você pode ajudar. Esse aqui é uma aula para um grupo de empresários que adquiriu o meu treinamento completo do método das 11 fragilidades. E esse treinamento ele tem por objetivo ajudar a sua empresa a crescer, e não é crescer de qualquer maneira, crescer mais rápido e também crescer com solidez. E eu lhe agradeço para você que está me ouvindo aqui, por você fazer parte da melhor audiência do Brasil de empresários que tem interesse em resolver as fragilidades,
para que eles cresçam cada vez mais rápido e com solidez. Um grande abraço e vejo você no próximo vídeo.